Mesmo com as barreiras impostas pelo clima e a escassez de água no Oriente Médio, existem importantes cultivos. Os principais produtos cultivados são milho, frutas, algodão e tabaco. Na Turquia, é produzido tabaco e algodão em áreas onde há certa umidade, como nas planícies costeiras da Península Turca. Já no interior da Turquia, destaca-se o cultivo de cevada e trigo. Em áreas próximas à planície da Mesopotâmia, a qual abrange as bacias hidrográficas do rio Tigre e Eufrates, é feito principalmente o cultivo de cereais. Nestas áreas, os solos são férteis, propiciando uma promissora produção agrícola. Isso ocorre em decorrência das cheias dos rios. Quando isso acontece, as margens ficam cobertas de restos de animais, plantas e outros micro-organismos, as quais adubam o solo. Tais produtos agrícolas da Arábia Saudita são tâmaras e cereais. As áreas que cultivam tais culturas se encontram nas proximidades do Mar Vermelho. As culturas de aspectos mediterrâneos, como cítricos, uvas e azeitonas, são cultivadas em regiões conflituosas do Oriente Médio, que envolve os países da Síria, Líbano, Jordânia e Israel. Números e dados sobre a produção no Oriente Médio. Levando em conta sua área extensa e sua produção diversa, o Oriente Médio acaba levando alguns destaques, dentre eles os do petróleo, que no ano passado, de 2018, chegou a faturar 1,8 bilhões de euros. Entre esses todos os produtos, ele tem destaque também nos cereais e seus derivados, produzindo mundialmente e vendendo cerca de 12% de ureia, 38% de óleo bruto de petróleo, 5,7% de polímero de etileno, 5,3% de combustíveis, 5,4% de inseticidas e produtos semelhantes, 3,6% de querosene de aviação, 2,5% de adubos, 6,5% de cloretos e 1,2% de gás e chapa-folhas. Dentre todos, ele leva também alguns países de origem. Suas importações por país de origem do Oriente Médio são 45% da Arábia Saudita, 23% de Israel, 11% dos Emirados Árabes, 6,3% do Iraque, 5,3% do Catar, 4,1% de Kuwait, 2,4% de Omã, 2,2% de Bahrein e 1,1% do Irã e do Líbano. Ao todo, chegam a se totalizar 5,18 bilhões de euros por ano. As suas importações ao Brasil acabam chegando num valor de aproximadamente 10 bilhões por ano. E ele acaba levando um destaque anual mundialmente, por ter 50% da produção de petróleo mundial e chegando nas importações um valor aproximado de 5,182 milhões de euros por ano. O Oriente Médio possui, em geral, um clima predominantemente seco e desértico, ou seja, são marcados por elevadas temperaturas e baixo índice pluviométrico. Por curiosidade, a água nessa região é um artigo de luxo devido à sua escassez. As regiões do Oriente Médio, por serem secas e desérticas, apresentam climas áridos e semiáridos, proporcionando assim a presença de uma forte vegetação com diversas espécies de plantas, entre elas as xerófilas, nas áreas de clima árido, ou de estepes e pradarias, nas áreas de clima semiárido. Apenas algumas pequenas terras na região litorânea apresentam climas um pouco mais úmidos, onde há a presença de plantas arbustivas. O relevo do Oriente Médio é composto por muitos planaltos, com destaque para o Planalto de Anatólia, na Turquia, e algumas planícies nas faixas litorâneas, com destaque para a planície da Mesopotâmia. Nas áreas próximas à planície da Mesopotâmia, a qual abrange as bacias hidrográficas do rio Tigre e Eufrates, os solos são férteis, propiciando uma promissora produção agrícola. Isso ocorre em decorrência das cheias dos rios citados. Uma outra atividade econômica importante no Oriente Médio é o setor agropecuário, que é denominada por pastoreio nômade. A criação de animais, caprinos e ovinos e diversas plantações como a cana-de-açúcar, arroz, trigo, entre outros, são desenvolvidos em áreas onde o solo é mais fértil. Aspectos físicos da agricultura no Oriente Médio. Para o desenvolvimento da agricultura em qualquer lugar do mundo, não só no Oriente Médio, é necessário que aspectos naturais como fertilidade, umidade ou temperatura sejam favoráveis. No Oriente Médio, para a prática agrícola, em condições naturais, são adversas por causa dos climas árido e semiáridos que prevalecem em praticamente todos os países do subcontinente.
No Oriente Médio existem enormes áreas constituídas por desertos. Então, para o desenvolvimento da região, é preciso empregar um conjunto de técnicas na área agrícola, que são irrigação, correção, rodízio de culturas e entre outras. Mas isso nem sempre é o que acontece. Muitas vezes o que ocorre é a realização de cultivos desprovidos de tecnologias, o que resulta em uma baixa produtividade.